Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então atualizar as últimas do Tricolor e eu já vou começar sem enrolação sobre o ponta gremista, ou o plano A e o plano B do Grêmio, porque tem duas possibilidades no mercado que é óbvio eu quero te deixar bem informado, sobre o Christian Oliveira, uruguaio que está no Los Angeles, e também o Francis Amuzu, que ainda não saiu na pauta, mas teve um contratempo que a gente precisa entender. Gente, vamos lá. Em off, o que eu tenho sobre o Christian Oliveira é que sim, existiu uma negociação, uma conversa com o Grêmio sobre ele, mas ele não está avançado, como por exemplo disse um dirigente uruguaio. O que aconteceu foi uma ligação gremista a partir do momento que o Amuzu ficou se enrolando para o staff do jogador perguntando: temos interesse no jogador, queremos contar com ele, queremos tentar avançar uma negociação. Há interesse? Ele quer vir para cá ou está bem lá nos Estados Unidos e não vai sair? E a resposta foi positiva, uma sinalização dizendo, não, ele tem total interesse, se vocês quiserem, olha, pode ter negócio, vamos sentar e vamos conversar porque o cara se interessa. Só que a partir daí, tem muita coisa que precisa acontecer. Primeiro, ele é titular lá, tem protagonismo, jogando ou como um cara ponteiro mesmo lá adiantado, ou até quase um meia mais aberto pela direita e tudo mais. É claro que os americanos vão pedir uma nota para liberá-lo. E o Grêmio não chegou nesse ponto de avançar e ter um acordo com os caras. Por isso dá para dizer mesmo que o Christian Oliveira é meio que um plano B, caso de fato o Amuzu não aconteça. Então, o nome é real, é verídico, em off a gente recebe que sim, é um nome tentado, mas é muito mais um acordo do Grêmio com o staff do atleta, uma possibilidade mais concreta de Grêmio com o staff do atleta do que necessariamente já ter a liberação dos americanos e tudo mais. Bom, mas sobre Amuzu, dá pra dizer que ele é o ficha 1? Ou não, dá pra dizer que ele é o mais próximo a ser contratado? Aí é por aí. Na semana passada, Grêmio e Anderlecht tiveram um acordo, não chegar, é na casa de 1,5 milhão de euros, tá? Vamos arredondar aqui, 10 milhões de reais aproximadamente, só que precisava, nem chega a isso, né? Dá um pouco menos. Tá, 1,5 milhão de euros, tá? Faz a conta aí no euro atual. Só que assim, hoje, nesse domingo, na verdade, o Amuzu ficou fora, inclusive do banco de reservas, no jogo Gent versus Anderlecht, que o Gent venceu por 1-0 no campeonato lá da Bélgica. E aí um monte de gente, com perdão do trocadilho aqui, começou a mandar mensagem dizendo, olha, então esse cara tá certo, ele é do Grêmio, JB, ele no banco ele ficou fora da partida porque ele é do Grêmio. Calma, não é bem assim. Primeiro que, na arena, ainda no sábado, um importante dirigente gremista vazou para vários repórteres dizendo, olha, a oferta que o Grêmio fez, ela já expirou. O Grêmio fez uma oferta com data de validade para o time do Anderlecht e para o jogador. Como ele não respondeu, tem um prazo, porque senão o cara responde daqui a 2 semanas, o Grêmio já contratou 2, 3 jogadores e aí tem que valer. Não é assim que funciona. Ele tinha um prazo de validade, aí, sei lá, se eles colocaram 48 horas, 72 horas, eu não sei, mas esse prazo já expirou. Nesse momento, o Grêmio informou o staff do atleta o seguinte, olha, o jogador está em negociação para sair, só que ele não sabe para onde ele vai. Ele recebeu ofertas do Grêmio, do Napoli e do Paris FC, que é um time da segunda divisão na França. Tá até para subir, tá bem colocado e tudo mais. Só que nesse momento o jogador está decidindo para onde ele vai. E pelo que me falaram, é uma escolha de carreira mesmo. Não tem nada de fazer leilão, tá pedindo mais para um lado ou para o outro, tá pedindo melhor salário. Não. É carreira. Ele claramente quer ir para o Napoli, mas o Napoli tem ele como plano B ou C. Provavelmente não vai para o Napoli, a janela fecha nesta segunda-feira e provavelmente ele não vai para lá. Aí depois ele vai ter que escolher se ele vai para o Paris FC, se ele vem para o Grêmio, ou se for o caso, ele pode até escolher permanecer no Anderlecht da Bélgica e dizer, vou seguir aqui, é a melhor das opções. Isso tudo está na mesa. Mas o Grêmio está dizendo, olha, ele ainda não, definitivamente, ele ainda não chegou e fez nenhum contato. E aqui é um ponto importante. A direção quer que ele faça contato. Quer que ele chegue e diga assim, olha, eu quero jogar no Grêmio. Então, vamos conversar. O Grêmio já fez sua parte e está agora meio que esperando para ver o que vai acontecer com esses dois. Mas essas são as informações sobre o ponta gremista. Esse vídeo é para Zapay, 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 o aplicativo que vai te ajudar a pagar o IPVA.
não pagou IPVA ainda. Pelo amor de Deus, olha só, dá para pagar o IPVA em 12 vezes no cartão com a Zapay, isso mesmo. E usando meu código JBFilho20, tu tem 20% de desconto na hora desse pagamento nas taxas do cartão de crédito. Para baixar o aplicativo é gratuito, tu consulta pela placa do teu veículo o que tu tem que consultar lá e quanto que tu tá devendo e paga, eles são credenciados ao Detran, dá para pagar em 12 vezes no cartão e rodar sem medo aí de ser parado numa blitz. Gente, tem uma bronca aqui, porque o CEO do Esterek Grozny, que é Ahamat Grozny, algo assim, da Rússia, deu uma entrevista num site local, falando sobre o Camilo, meia brasileiro, 25 anos, que o Grêmio está tentando contratar. Ele, resumidamente, confirma que de fato o jogador não está treinando lá no clube russo, que o Grêmio fez contato porque queria o jogador, mas que o Grozny já mandou todos os documentos para o Grêmio, dizendo que não é bem assim. Eles falaram o seguinte, o Grêmio achou que teria o jogador através de ser agente livre, teria o jogador liberado gratuitamente. E aí ele disse, não, nós já mandamos toda a documentação que não vai ser desse jeito. E aí ele faz uma frase que ele é assim, ó, ele colocou o seguinte, ele falou que os dirigentes do Grêmio estão sendo enganados. Não falou por quem e nem como, mas que os dirigentes do Grêmio estariam sendo enganados, que o jogador está com um contrato livre. O detalhe é que ele tem contrato lá no Grozny até metade de 2026. E a informação que nós estamos recebendo é que o jogador não quer mais ficar por lá, porque, se você lembrar, recentemente, eu tenho que ter cuidado com as palavras, senão o vídeo desmonetiza aqui algumas palavras tipo conflitos e tal, se eu usar algumas coisas entre o futebol russo, o futebol ucraniano, você tá me entendendo? Desmonetiza o vídeo. Mas basicamente o que eu posso te dizer é o seguinte, tem um problema lá que os caras estão tretando. Essa situação, esse conflito, deixou o jogador querendo sair. E a informação que a gente recebe o jogador não quer mais ficar por lá. Recentemente teve um avião que foi confirmado que foi abatido. Esse avião iria para a cidade dele, iria para Grozny. E aí o jogador disse, cara, eu não fico mais aqui. Isso aqui é uma zona de conflito. Só que o grande problema, alguém vai mais atento vai dizer, tá bom, é só o jogador assinar aquele documento da FIFA, liberando todo mundo que vive nessa zona, e nessa zona ele pode automaticamente, como o Vitão veio aqui no Inter e tantos outros que conseguiram essa liberação. Mas não é assim. Por quê? Tudo começou em fevereiro de 2022, né? E esse cara, ele chega na metade de 2023, quando já existia a guerra, já existia a situação. E para ele não vale a liberação que a FIFA diz, porque ele foi deliberadamente quando já tinha a treta lá. Então a FIFA só dá, por exemplo, lá o Vitão, o próprio Vitinho do Inter, chegou em 2021, o atacante. E aí depois, em 2022, começou todo o problema, ele tá jogando aqui com uma normativa da FIFA. Vale pro Vitinho, valeu pro Vitão e vale para qualquer jogador que tenha chegado lá em solo ou da Rússia ou da Ucrânia antes de todo o problema. Quem chegou depois não vale essa cláusula. E aí é a questão. Terão que negociar. Segundo o dirigente, o CEO do Ahamat Grozny, ele disse que o Grêmio está sendo enganado, que o jogador ficaria agente livre. Eu perguntei para um dirigente do Grêmio e ele disse, olha, como eu nunca tratei desse assunto publicamente, eu não preciso me manifestar sobre nada. Mas daí eu até respondi, pois é, mas eu falei rindo até porque, né, o Quinteiros falou, o Quinteiros validou a contratação do cara no microfone. Mas tem um problema aqui. O CEO dos camaradas tá dizendo, não é agente livre, tem que falar comigo. E o cara tá em Porto Alegre, o Camilo, e basicamente tá dizendo que... E aí? Será? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.